Quais são as perguntas que você tem que ter em mente na hora de criar o seu mundo secundário? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui, como ele atravessa diferentes temas, ele vai fazer parte da playlist do E a Palavra É, onde eu explico conceitos ligados ao fantástico. Vai também fazer parte, obviamente, da playlist da fantasia e também da playlist do Como Escrever, já que isso aqui também tem como meta alcançar o pessoal que trabalha com o universo da fantasia. Nesse ponto aqui, o que a gente vai tratar é o seguinte: quais são as perguntas necessárias para se ter em mente na hora de pensar o mundo secundário, que, na verdade, é o elemento principal, o mais característico quando a gente está falando de fantasia. E para começar sem delongas, lembrar que, já que você vai falar de mundos secundários, quem que vai viver no seu mundo? Então, para isso, para você habitar o seu mundo com personagens fascinantes, lembrar que você tem aí à sua disposição o e-book gratuito Como Criar Monstros, aqui do Fantástico Cursos, algumas dicas, o que você tem que ter em mente sobre as funções do monstruoso para justamente fazer o seu mundo secundário ficar ainda mais fascinante. Dito isso, já passando aqui para o tema, lembrar que esse termo, mundo secundário, foi um termo criado pelo escritor J.R.R. Tolkien, que dispensa apresentações no ensaio dele sobre contos de fadas, que ele proferiu pela primeira vez em 1939. Lembrando que, obviamente, não foi J.R.R. Tolkien que criou os mundos secundários, né? Mundo secundário já é um termo que vem atravessando o fantástico, atravessando até mesmo, indo além da fantasia, mas que acabou encontrando seu principal habitat, vamos dizer assim, dentro da fantasia. Principalmente quando eu falo que ele atravessa, vai além dos limites da fantasia, é porque ela vai se conectar até mesmo com mitos e religiões que vem fazendo presença na história da humanidade, né? Mais especificamente, vamos lembrar que antes mesmo do Tolkien cunhar esse termo, ele muito foi influenciado por outros escritores que, no final do século XIX, já apresentavam o mundo secundário que ia dar forma à fantasia moderna. E essa questão mesmo, a gente já veio marcando presença desde o romance para crianças, que eu já falei aqui no Fantástico Cursos, dentro da série O que é Fantasia, em diferentes obras como Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, O Mágico de Oz, dentre tantas outras, né? E aí, com a medida que os autores começaram também a contemplar outros personagens mais maduros, mais adultos, a gente começa também a já ter um deslocamento que vai dar origem à fantasia moderna. Isso aí já com escritores como George MacDonald, William Morris, que também eu já falei no vídeo Nasce a Fantasia Moderna da série O que é Fantasia. Vou deixar marcado aí em cima. Nesse ponto também destacar a importante contribuição do escritor Lord Dunsany, que, por meio das suas obras, que também dialogavam com o Weird, acabavam dando essa forma de mundos que eram acessados por meio do onírico. Isso é típico também do Weird. Então, todo esse contexto daí é que ajudou o J.R.R. Tolkien, nesse ensaio de 1939, a cunhar o termo mundo secundário. Beleza, mas exatamente qual é a característica? E aí, presta atenção, são duas características que definem o mundo secundário. Primeiro é o seguinte: o mundo secundário é um mundo que não obedece às leis naturais que regulam a nossa realidade como nós a percebemos. Então, essa é a primeira. O segundo ponto, o mundo secundário, ele apresenta uma coerência interna que permite que os habitantes desse mundo consigam habitar e conhecer as leis que regulam aquele mundo. Ou seja, lá dentro daquele mundo, aquela doideira daquele mundo secundário, aqueles habitantes conseguem compreender as leis que regulam aquele universo. Então, essa coerência interna. Passando nisso, a gente já vai para outra questão. Mas como é que se dá essa relação entre o mundo secundário e o mundo primário, né? Ou seja, vamos dizer assim, o nosso mundo, o mundo da realidade. E aí, nesse ponto, vou contemplando diferentes conceitos, mas eu gosto de um que é apresentado no livro Exploring Children Literature, onde você vai ver que existem três formas dessa questão, dessa relação do mundo secundário
com o mundo primário, que são elas. No primeiro caso, o mundo primário, ou seja, o nosso mundo não existe. Para citar um caso bem conhecido, esse é o caso da série do Terry Pratchett, o Discworld. No segundo caso, o mundo secundário, ele é acessado pelo mundo primário. E aí tem diferentes casos, para citar um caso ainda no romance de crianças, o Alice no País das Maravilhas, e para citar um caso da fantasia moderna, o Crônicas de Nárnia. E o terceiro caso, o mundo secundário se encontra dentro do mundo primário, que é o caso, para citar, como por exemplo o Harry Potter, assim como também o American Gods. Lembrando que essa questão do mundo secundário parece muito atrelada a outra questão também da fantasia, que é se a obra é alta fantasia ou baixa fantasia. Já fiz vídeo aqui no Fantástico Cursos específicos sobre esse tema, e porque você vai entender que, na verdade, hoje em dia, cada vez mais essas fronteiras vão sendo atravessadas, né? Como eu até cito especificamente lá naquele vídeo, para lembrar. Então, se é alta fantasia, só de uma forma simplificada, alta fantasia que tem grande presença da magia naquele universo. Ao passo que a baixa fantasia tem menos a presença do mágico e também tem mais ligações com problemas que a gente percebe do nosso cotidiano, tem mais abordagem de problemas sociais, né? É lógico que esses são termos bem complicados, bem problemáticos, né, e polêmicos, considerando que algumas obras que acabam atravessando essa questão, né? Se o mundo é secundário, se não é, se é alta ou baixa fantasia. Citei lá até o caso do Conan. Conan se passa no nosso mundo, mas é um mundo mítico, é um passado tão distante à era boreana, que será que realmente ele está dentro do nosso mundo? Né? Será que aquilo ali é alta fantasia ou baixa fantasia? Ao mesmo passo lá do Senhor dos Anéis, que é a quintessência da alta fantasia, mas ou seja, se é alta fantasia, se colocaria como mundo secundário. Mas o próprio Tolkien sempre disse que o mundo da Terra-média é o nosso mundo, no passado distante e tal. Então, mais importante do que você saber se é alta fantasia ou baixa fantasia, a questão é você contemplar essa questão da coerência interna do seu mundo no processo de você construir um universo que não se atrela às leis naturais do nosso mundo ordinário. Assim sendo, quantas questões que você tem que estar atento na hora de pensar no seu mundo secundário estão: de que forma o meu mundo ficcional subverte as leis naturais que existem no meu mundo ordinário, no mundo da realidade. E depois, a segunda questão é de que forma esse mundo é construído de forma coerente, de forma que seus habitantes reconheçam e saibam viver nesse universo. Depois disso, pensa nessa relação entre o mundo secundário e o mundo primário. O mundo primário existe na sua obra? O mundo primário, ele é uma porta, ele é um acesso para o mundo secundário ou não? Na verdade, o seu mundo secundário já vive dentro, nas entrelinhas, nas ranhuras do mundo primário. Essas são questões que você tem que ter em mente. E quais são as outras coisas que você costuma pensar quando está pensando na criação de mundos secundários? Coloca aqui embaixo nos comentários para a gente poder compartilhar, para você ajudar outras pessoas que estão começando a escrever ou estão entrando nesse universo fantástico. E por isso mesmo, já agradeço o seu comentário, sua presença até aqui. E obrigado, vejo você no próximo vídeo. Até lá!